Olá, sejam muito bem-vindos novamente à nossa leitura Vivendo e Aprendendo com Nossos Mestres, Srila Prabhupada e Chandramukha Swami, aqui na leitura sobre a renúncia completa no serviço a Deus. Então, assim, quando lemos renúncia completa no serviço devocional, que é o serviço de devoção, essa palavra devocional vem de devoção, e a gente pode dizer, nossa, que coisa mais religiosa, ou coisa mais estritamente devotada, devocionada, sim, porque nós nos devocionamos, né, a muitas coisas e a gente não se devota ao único ser que é a Suprema Personalidade de Deus, que é chamado de Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. E por que eu já estou iniciando esse texto com essa contextualização? Porque nós vivemos com a cabeça muito contaminada pelas coisas materiais, e aí nós esquecemos de praticar nossa vida espiritual. Mas a gente precisa praticar nossa vida espiritual de acordo com tempo, lugar e circunstância. E, trazendo de volta a nossa leitura, nós devemos entender que esse serviço devocional que vem de devoção chama-se Bhakti Yoga. A palavra Bhakti Yoga significa a prática do yoga, a prática da união a Deus. Essa palavra yoga significa união. Então, quando eu estou praticando Bhakti Yoga, eu estou praticando a minha união a Deus através do serviço devocional. E esse serviço devocional, ele é pautado numa plataforma super simples. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto a Deus. E nós fazemos isso aqui no mundo material? Nós nos preocupamos em oferecer a Deus as nossas atividades materiais? Claro que não. Mas aqui, com a nossa leitura, que nos traz esse processo de meditação, ao ouvir, eu estou meditando sobre aquilo que eu estou ouvindo. E ao perceber a minha percepção, eu vou percebendo que eu não ando agindo como eu devo agir nesse processo de Bhakti Yoga, ou seja, nesse processo devocional, nesse processo onde eu vou colocar em pauta as minhas atividades que serão direcionadas e dessas atitudes devocionais ao Senhor Supremo, eu estou ocupando todos os meus sentidos a serviço de Deus. Porque nós ocupamos nossos sentidos a serviço de Maya, que é o oposto de Deus, que é o contraponto de Deus, que está lá do outro lado. Deus está aqui e Maya está ali a nos testar. E Jesus já explica isso claramente na Bíblia, quando ele diz, não se pode servir a dois senhores. Então, por que eu não posso servir a dois senhores? A gente pode até bater o pezinho no chão e ficar feito uma criancinha mimada, dizendo assim, por que eu não posso servir a dois senhores? Porque nós não podemos servir a Deus e a Mamon, como está escrito na Bíblia. E Mamon significa a matéria. A gente usa a matéria para servir a Deus. Eu estou aqui usando esse celular, eu estou usando esse microfone, eu estou usando a minha visão, eu estou usando a minha fala, eu estou usando a inteligência que Deus me deu, tudo isso e muito mais a serviço do Senhor Supremo. E aí, quando nós vamos entendendo essa prática de Bhakti Yoga, do serviço devocional a Deus, nós vamos saindo dessa plataforma material, dessa concepção de que eu sou um corpo, e que eu sou brasileira ou indiano, que eu sou uma menina, que eu sou assim assado, cozido, cozinhado, como diz o ditado popular, e nada disso é real. Por quê? Porque eu não sou nada disso. Nem muito menos eu sou um patrão, nem muito menos você é uma empregada, não.
nós devemos utilizar os nossos 5 sentidos principais em atividades destinadas a dar prazer a Deus, a Cristina. E nesse processo, nós vamos aprendendo com o nosso mestre espiritual, nós vamos desenvolvendo o Bhakti, Yoga da Devoção, nós vamos buscando adorar, se devotar. Existem várias e várias plataformas que você pode, quando você ingressa na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, você vai aprendendo pouco a pouco como você pode utilizar os seus sentidos para executar atividades no campo material que se transformarão em atividades espirituais. Então, nesse movimento, nós devemos ter esse mestre espiritual repetindo, que tem como dever ensinar a nós, os discípulos, a fazer e a executar diversas atividades que vão trazer essa graça, esse sentir além da matéria, que é quando você oferta, por exemplo, agora neste momento eu estou ofertando este vídeo, eu sempre gravo, eu ouço novamente, eu faço as escritas, eu posto nas redes sociais, e eu sempre falo, Deus, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, eu oferto esse serviço devocional aos teus pés de lótus. E por que teus pés de lótus? Porque Jesus diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu tenho pés, Deus também tem pés transcendentais. Não pés materiais. Pés materiais tem minha alma neste corpo material. E nesse processo, nós vamos, pouco a pouco, buscando nos elevarmos nesta plataforma. Porque a gente quer se elevar materialmente, a gente quer ser rico, a gente quer ser milionário, bilionário, a gente quer usufruir disso, aquilo outro, a gente quer estar sempre tendo prazer. Por quê? Porque a alma, que nós somos a alma por si só, ela quer prazer. Mas eu sempre falo aqui, quando eu estou aqui, no Isa Espiritualidade, e eu escuto os meus mestres espirituais, meus professores, meus mestres, meus gurus, nas escrituras sagradas da Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, que eu sempre estou escutando para poder levar através do ouvido, ouvir, né? Cantando os santos nomes de Deus, o Mahamantra Hare Krishna. Então, Smaranam Kirtanam Kirtaniya, Smaranam e Kirtaniya é você ouvir sobre Deus e cantar os nomes de Deus. Então, esses dois serviços devocionais já me levam para uma plataforma onde eu saio desta plataforma material. Por quê? Porque a gente vive amarrada nessa plataforma material. Desde a hora que a gente acorda, preste atenção à sua vida, desde a hora que você abre seus olhos e até a hora que você fecha os seus olhos. O que acontece de inúmeras atividades materiais que lhe desequilibram, que lhe tira daquele ponto de equilíbrio. Mas se você tem suas práticas espirituais, se você pratica suas práticas, simplesmente você é uma alma em um corpo material, onde você busca suas práticas espirituais diariamente para poder alimentar os seus sentidos, com certeza você vai ter mais equilíbrio do que aquele que não faz nada, do que aquele que só pensa que é as coisas materiais, do que aquele que só fala em coisas materiais. Então, nesse sentido, nós devemos buscar estudar, ouvir, cantar, dançar. A gente faz tudo isso materialmente, mas a gente pode transformar a nossa vida numa oferenda a Deus, praticando todas essas atividades e colocando Deus dentro dessas atividades. Buscando ouvir a Bhagavad Gita, que é a ciência suprema da alma, entendendo que nós não somos esse corpo. Mas para a gente entender que a gente não é esse corpo, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que estudar as escrituras sagradas. E para a gente saber acerca de Deus, que é o nosso Pai Criador de todas as almas, em corpos animais, em corpos de árvores, em corpos de rios, de oceanos, de animaizinhos. Por isso que a gente não come animalzinhos, porque dentro dos animaizinhos existe uma alma. Então, quando você está comendo um animalzinho, você está comendo o cadáver que a alma abandonou. Quando você foi lá e matou, quando se mata,
Enfim, eu não quero nem entrar nessa plataforma, porque isso é uma questão de consciência, de se conscientizar. E por que a gente come animaizinhos? Porque a gente quer prazer. Prazer gastronômico, prazer na língua, prazer no estômago, prazer dos sentidos. Mas quando a gente vai buscando essas escrituras de pouco a pouco, a gente vai transformando esses sentidos errantes em sentidos onde a gente oferece esses sentidos a Deus. E quando a gente oferece o nosso amor, devoção e gratidão a Deus, a Krishna, a Buda, Alá, Jeová, Krishna, Oxalá, Alá. Deus tem milhões de nomes. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus tem potência infinita, ciência infinita e presença infinita. Ele está instalado em todos os nossos corações. Então, assim, essa questão de utilizar os sentidos, espiritualizar os sentidos para servir com mais devoção a Deus. Outra plataforma é limpar a mente cantando o mantra Hare Krishna. Novamente falo aqui. Por quê? Porque faz parte de viver e aprender com os mestres e renunciar aos prazeres dos sentidos. Quem é que quer renunciar aos prazeres dos sentidos? Quem? Eu quero. Porque a partir do momento que você renuncia aos seus prazeres dos seus sentidos, você vai ocupar os seus prazeres em dar prazer a quem me dá prazer, a quem me dá dinheiro, a quem me dá saúde, a quem me dá tudo. Mas, novamente, eu repetindo aqui, nós não pensamos assim, porque nós estamos com a cabeça contaminada, mente com o coração contaminado, com as atitudes contaminadas, e a gente só pensa em luxúria. Preste atenção ao seu redor, preste atenção à sua vida, à sua família, seus amigos, às suas saídas, que são saídas vazias, que você vai, senta numa mesa, vê um monte de gente bebendo, se embriagando, fazendo besteira, fofocando, falando mal da vida dos outros. Comumente é assim. Mesa de bar não é um lugar para se falar de Deus. Mesa de bar é um lugar para se contaminar. Mas aí, quando você limpa a sua mente cantando Japamala, cantando o mantra Hare Krishna, você purifica o seu intelecto, você purifica a sua mente, você purifica o seu coração. E aí você vai ter relacionamentos, associações com pessoas que também pensam, sentem e agem igual. Do contrário, você vai viver se associando com pessoas vazias. Mas se isso te satisfaz, temos que respeitar. Então, eu estou falando tudo isso porque renúncia completa ao serviço devocional requer regras e regulações, requer uma consciência, requer práticas devocionais, requer consciência de Deus, pensar em Deus e nunca esquecer de Deus 24 horas por dia. Isso tudo é serviço devocional e deve estar livre da designação material, que inclui também estar livre da luxúria, porque a luxúria leva à degradação material. Então, por que está livre da luxúria? Por que é importante estar livre da luxúria? Eu vou ler aqui, para nós todos. Porque uma pessoa luxuriosa, antes de mais nada, é aquela que está identificada com a ilusão de ser ou um homem ou uma mulher, o que é uma ilusão. Mas não é possível um negócio desse, Ana Cláudia. Sim, porque eu sou uma alma, então a partir do momento que eu sou uma alma, eu não me identifico com isso, ser homem, mulher, preto, branco, vinho, pardo, mulato. Essa confusão que tem aqui no mundo material, onde as pessoas se tornam feministas, nacionalistas, democráticas, republicanas, isso tudo é ilusão. Isso tudo é luxúria material. Ah, eu sou isso, eu vou lutar por isso. Não, você é uma alma e você deve lutar para servir a Deus. Isso sim. Não somos nem homens nem mulheres. Somos seres espirituais, almas puras. Ponto. Repito, não somos homens nem mulheres. Somos seres espirituais, almas puras. Quem se entende como um homem pensa, eu preciso de uma mulher. Assim como quem se entende como mulher pensa, eu preciso de um homem. Eu já pensei assim, hoje eu penso que eu preciso de Deus. E que eu já perdi muito tempo pensando que eu precisava de um homem ou de uma mulher.
nesse sentido de relacionamento, porque todo mundo está pensando sempre nisso. Enfim, da mesma forma que um elefante se apaixona por uma elefanta, um cachorro por uma cachorra, quando se identifica como alma espiritual, a pessoa sente falta da sua cara metade, a alma suprema, que não é a alma condicionada no corpo condicionado. Não. Aqui, meu mestre espiritual está falando que é a alma suprema. Isso é Bhakti Yoga, pura, sem contaminação, de você entender que eu sinto falta da minha cara metade, e eu sendo uma alma pequenina, eu sinto falta da minha alma maior, a pessoa suprema, Krishna, Deus, como você queira chamar. E essa devoção, ela deve ser pura, e para ser pura, você tem que se purificar, você tem que limpar sua mente, seus sentidos, seu falso ego, seu egoísmo. E aí, quando você está puro, quando a alma está pura, vai ter um belíssimo caso de amor com Krishna, com Deus, com todo atrativo, todo atraente. A palavra Krishna, se traduz em todo atrativo, todo atraente. Dentro da filosofia védica. Lembre-se, aqui eu estou falando de filosofia védica. A filosofia védica pertence à Índia? Não, pertence ao planeta Terra. Nós devemos ter acesso a essa filosofia, porque Vedas significa conhecimento acerca de Deus, do absoluto. Esse é o significado de Bhakti, devoção. Quando atingimos Prema Bhakti, o amor por a Deus, perdemos por completo o interesse neste mundo material. E isso é verdade, porque isso vem acontecendo comigo. Eu era uma pessoa apegada a várias plataformas. Hoje eu tento me apegar à única plataforma, que é a plataforma do serviço devocional, a pessoa suprema, ao Supremo Senhor, Krishna, todo atrativo, todo atraente, suas divinas expansões plenárias. Se ela tiver que nascer para pregar a consciência de Krishna, não há o menor problema para ela. Na verdade, somos devotos e devemos pregar a consciência de Krishna e desenvolver uma relação com Deus, uma relação com o amor puro de Deus, chamado de Radha e Krishna, que é a porção feminina e masculina de Deus, sim, dentro da filosofia védica existe Deus feminino, Radha, e Deus masculino, Krishna. Cantamos diariamente os nomes de Deus, que são impregnados com a mais elevada doçura. Então, quando eu canto os nomes de Deus, eu me relaciono com Deus, chama-se raça, uma relação. A canção Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, essa canção nos leva diretamente à Govinda, o amor supremo de Deus, o amor feminino de Deus e o amor masculino de Deus. Sim, e aí não é exagero nenhum em afirmar que se meditarmos nesta canção, somos imediatamente promovidos ao mundo espiritual, porque esta canção descreve o mundo espiritual, que é um mundo totalmente diferente desse mundo material contaminado. Radha Madhava é o casal divino, já disse, Krishna, a porção masculina, e Radha, a porção feminina. E esses passatempos, essas leituras, é um mergulho dentro daquilo que eu aceito, que eu tenho hoje, essa predisposição de conhecer acerca de Deus e suas divinas expansões plenárias, seus nomes e suas posições. Então, Jaya Radha Madhava é uma canção que nos leva imediatamente ao mundo espiritual. E eu sempre estou cantando ela, porque para purificar minha mente, meu coração e minhas atitudes. Ah, Ana Cláudia, mas isso é algo indiano, hindu? Não. Isso é algo que qualquer pessoa que tiver o mínimo de interesse pode adentrar neste universo também. Por quê? Porque está aí para quem quiser aprender a se elevar dentro deste universo de amor, de devoção e buscar essa fonte inesgotável de amor que é o próprio Deus, Krishna. E aí, dentro dessa filosofia védica, Krishna também toca flauta, sim, Deus toca flauta. Aí você vai dizer, meu Deus, está piorando mais a situação ainda. Porque a gente aqui no Ocidente, a gente não tem noção de Deus. A noção que a gente tem de Deus é dessas igrejas cristãs que coloca Deus como um carrasco, como aquele que pune, como aquele... Não, dentro da filosofia védica, Deus é amor, é puro amor.
E aí Deus canta, Deus dança, porque Deus criou a arte, Deus criou as músicas, Deus criou tudo e colocou nós como alminhas para trabalhar, cantando, dançando, criando instrumento, tocando. Esse prazer que nós temos em shows, isso, aquilo, aquilo, não esses shows pesadíssimos, mas se você vai para uma orquestra sinfônica, que tem aquela música transcendental que te leva a variadas, os tons das músicas te levam a você se sentir leve. Então, sim, Deus criou tudo isso, mas o homem vai, degrada e cria o oposto disso para degradar ainda mais essa alma neste corpo condicionado. Então, minha gente, vamos renunciar e vamos trabalhar para Deus. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Preste atenção à sua vida, como é que está a sua vida. Sua vida está boa, está feliz, você está tendo tudo que você quer, você está conseguindo sobreviver nesse mundo de Maia, de verdade verdadeira, 100%. Ninguém está. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, vamos trabalhar a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentidos, para que a gente possa purificar, porque purificação é a força espiritual para que a gente possa sair deste enredamento material. Eu sou Ana Cláudia Chandra aqui. Coloque seus sentidos para trabalhar para Deus e tu terás uma grande iluminação e tu verás dentro do teu dia a dia. Eu sou Ana Cláudia Chandra, renúncia completa ao serviço a Deus, colocando os sentidos para ofertar a Deus, para que Deus possa estar feliz conosco. Quando Deus está feliz conosco, a gente também está feliz conosco. Isso é uma pura verdade. Gratidão.